Então, nós vamos agora para a última apresentação desta manhã, envolvendo os resultados obtidos no nosso P&D, com a engenheira e mestre Franciene Isis Pacheco de Sá, e também o IC Tiago de Andrade, que vão falar da análise do efeito esteira em modelo reduzido para o Parque Eólico de Morrinhos. A Franciene é doutoranda, defenderá sua tese ano que vem. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Como o senhor Júlio falou, a gente aí está entrando numa outra área, pegando o gancho já do William, e isso que a gente é o último. A minha tese, na realidade, é a análise do efeito esteira, incluindo aí o terreno complexo, a estabilidade e tudo mais, ver como isso se comporta no parque. E para isso a gente foi fazer um estudo em túnel de vento em Joinville, fazendo uma escala reduzida. Então a gente vai explicar um pouco do que foi feito e tudo mais, né? Uma introdução, uma parte da tese aí, como a gente desenvolveu essa metodologia que hoje não existe não existe aí na literatura, então a gente teve que desenvolver uma metodologia de fabricação de terreno e tudo mais, os resultados e o que a gente vai continuar fazendo aí. Então, primeiramente, o que é o efeito esteira, né? Não sei se aqui todo mundo sabe ou não. Ele é uma redução da velocidade, não sei se dá para todo mundo ver aí de trás, mas aqui a gente tem dois aerogeradores, um que está aqui e outro que está aqui. Então, esse primeiro, ele extrai energia cinética, por isso a gente tem uma redução de velocidades aí, por isso que a produção do primeiro está aqui em 2,5 megawatts, enquanto que o segundo está em torno de 0,5 megawatts. Então, basicamente, esse é um dos principais impactos também do efeito esteira, né, dessa redução, além das cargas de fadigas e tudo mais, que a gente pode ter aí de prejuízo já na parte estrutural mesmo, né. Então, vendo isso, a gente tem dentro do complexo da Atlantic, né, os 6 parques, que para nós, como a gente fala de efeito esteira, a gente precisa ter pares de aerogerador, a gente escolheu 2 parques, que é o de Campo Formoso 1, que é o último, e o de Morrinhos, ali, que são 2 terrenos de estrutura, como a gente pode ver pelas fotos aqui, já bem diferentes. Um tem 8 linhas e o outro tem na frente e 7 atrás, enquanto que o outro tem 7 na frente e 8 atrás. Então, eles são muito parecidos, de certa forma. Mas essa parte de inclinação aqui do terreno, eles são diferentes. Como a gente vai falar de modelo de escala reduzida e a gente fez só para Campo Formoso 1, que como a gente viu ali estava mais para o canto, a gente vai apresentar os resultados só para Campo Formoso 1. Tipo, para Morrinhos, se depois alguém quiser, a gente deixa isso à parte, né? A gente não trouxe aqui hoje, só para vocês ficarem, né, conscientes. Então, o que a gente reparou pegando o gancho do William? Que a produção tanto de Morrinhos quanto de Campo Formoso 1, aqui a gente tem um par só de aerogeradores representando o que acontece com os demais pares. O de trás, que é essas linhas em laranja aqui, tem períodos do dia que eles produzem mais que os da frente, o que fisicamente não fazem muito sentido. Se a gente for parar para pensar que tem efeito esteira, porque esses dados são só para a direção de efeito esteira do parque, não tem outros dados todos. Então, se a gente tem um efeito esteira, a gente esperaria que tivesse uma redução. Mas não, a gente vê que teve, em períodos do dia, um aumento. Então, baseado nisso, a gente pensou, bom, então a gente tem efeito do terreno, efeito esteira e estabilidade, né, já que são várias horas do dia que estão acontecendo isso. Então, essa é a grande proposta da tese, porque se a gente for ver, essa é uma razão de velocidades, aí a velocidade que a torre está medindo e calculada no que está entrando no aerogerador, tanto da frente quanto de trás, a gente vê o quê? Que os da frente aqui, eles têm uma velocidade menor que os de trás para Campo Formoso 1. E na direção da esteira, eles meio que têm a mesma velocidade. Então, né, e mesmo tendo essa mesma velocidade na média de um ano, eles têm produções, dependendo do horário, maiores. Então, isso motivou a nossa tese a fazer esse trabalho de investigação e correlacionar essas 3 variáveis. De terreno, que é um terreno complexo, no caso que a gente vai falar aí de speed up e tudo mais, estabilidade e efeito esteira, como eles estão juntos. Então, o objetivo principal é justamente, né, como eu falei, já explicar isso, e para isso a gente teve 3 etapas básicas. O primeiro que foram a análise dos dados, para a gente ter certeza de que isso estava acontecendo, não era algo só para um ano, mas também que se repetia ao longo dos anos. A gente fez um terreno em escala reduzida, tanto uma rampa com as inclinações, quanto o modelo mesmo de Campo Formoso 1, que o Thiago depois vai explicar toda a metodologia que foi desenvolvida.
E a gente está propondo um modelo analítico aí que a gente está já desenvolvendo em paralelo a tudo isso. Então, por isso, a gente vai dar só um enfoque aqui. Que o Thiago vai explicar tudo no meio. Bom, essa parte da metodologia desenvolvida para os terrenos, a gente basicamente, como a Eva falou, vai focar tanto só para como famoso um aqui, que eu vou apresentar, mas nada impede de ser replicado para outros parques, outros tipos de geometrias. A gente vai trabalhar basicamente com duas geometrias, que são geometrias mais simples e geometrias mais complexas, que é o próprio terreno. As geometrias mais simples, a gente acabou escolhendo as rampas, por caso, porque a gente trabalha basicamente com o ângulo do terreno. Então, elas já estão mais... a modelagem delas, tanto por fio de vento, e elas estão validadas na literatura, então é muito mais fácil de você estudar o comportamento do vento nesse tipo de geometria. A metodologia que a gente usa aqui é bem simples, então basicamente a gente pega o terreno de campo famoso 1, verifica o ângulo de aproximação da direção do vento e gera uma rampa. Aqui no desenho em SolidWorks mesmo, então ela é modelada para fabricada com isopor. Então aqui está de campo famoso 1, com ângulo de 10,56 graus, e é de Morrinhos 6,15. Ao contrário? É de campo famoso 1 e é de Morrinhos. Então, nessa placa aqui é botado 0 giradores, simula um pedaço da rampa e tu vai ter o comportamento do vento nesse tipo de terreno. A próxima que a gente vai falar é para metodologia para terrenos complexos. Então aqui, esse estudo é bem recente, a gente teve que desenvolver todo um estudo assim, tanto que eu pedi ajuda até com o pessoal de geografia, até porque eu não sou cartógrafo, então teve que conversar com o pessoal de lá para me ajudar. Foi trabalhado então, o que a gente faz? São 5 etapas, 4 ou 5 etapas, onde primeiramente a gente gera o nosso modelo de tal de elevação. Então é basicamente pegar o nosso terreno, estudar o campo famoso 1 e gerar, a gente utiliza o Global Map para um software de processamento para gerar nossas curvas de nível ou pontos. Então esse é todo o dado de elevação que a gente tem. A gente escolheu curvas de nível porque a gente pode comparar também com as fornecidas pela Maiara, pela Atlantic, então a gente pode ver a resolução tanto das nossas quanto deles. O que a gente pode fazer aqui no modelo de estado de elevação? Toda a parte que a gente está trabalhando para os terrenos é para verificar a curiosidade e o tempo computacional. Então, a gente quer o terreno mais preciso, o mais rápido possível. Então, a gente pode, basicamente, variar, escolher pontos, curvas de nível e variar o intervalo entre curvas. Então, variando esse intervalo entre 5 metros, 10 metros, até 1 metro a gente consegue. Só que, às vezes, não é interessante devido também às simulações e gerar um modelo. E também a gente utiliza também a geolocalização, que permite também a curiosidade. Então, ela basicamente plota do satélite certinho. A próxima etapa é a geração da minha superfície TIM, onde a gente utiliza a técnica de triangulação. Por que a gente utiliza essa técnica? Porque ela é bem adaptada para terrenos complexos. Então, eu consigo gerar diferentes tamanhos de triângulos e poder pegar melhor as silhuetas do nosso terreno. O que vai ter problema nesse tipo de técnica? É a geração de flat areas. Então, eu gerar triângulos muito grandes para uma área que eu tenho muito complexa. Então, isso vai acabar planificando essa área e vai perder a curiosidade. Então, foi feito um estudo todo de tratamento para identificar essas áreas e poder verificar, avaliar tanto qualitativamente, quantitativamente e estatisticamente esse tipo de área. Aí, utilizam algumas técnicas estatísticas espaciais, lá e tal, que a gente está trabalhando nisso. Então, eu tento controlar as áreas planas, o número de pontos e alguns outros parâmetros que eu consigo no próprio software para poder gerar um melhor terreno. A próxima etapa é basicamente gerar meu terreno. Então aqui está o de campo famoso 1, ele sai assim basicamente, então quase uma chapa plana se você for analisar, devido também ao tamanho que a gente trabalha. Tem as curvas de nível e o que a gente faz para poder simular o terreno é aplicar uma elevação na escala, porque a escala horizontal é bem fácil de você ter, você basicamente escolhe o tamanho que você quer, você consegue reduzir o modelo. Mas o problema nos terrenos, quando você estuda terrenos, é essa escala vertical. Então você não sabe como é que, se você aumentar muito a escala, o teu terreno vai ficar muito alto, se vai ficar muito baixo, depende muito do teu tamanho de túnel de vento, de vários parâmetros. É porque vale ressaltar só uma coisa aí, que aí a gente está trabalhando com 6 km por 4 km por 100 metros de altura, 150. Então, a gente teve esse problema de dimensões mesmo, né? Então, por isso que a gente teve que desenvolver essa técnica de fazer um exagero. Isso. Uma das técnicas que a gente também verificou na metodologia é que ela pode ser aplicada para o parque todo já. A gente já conseguiu
modelar todo o PAC, então, tecnicamente, está funcionando. Só falta simular. A última parte é a parte de manufatura. A gente verificou 3 possibilidades, que são uma das mais utilizadas é usar laser cut, então você corta as curvas de nível e basicamente cola uma na outra. Geralmente o pessoal faz assim. Manufatura aditiva, então impressão 3D, onde podia ser tanto metal ou usar polímero. Só que é muito caro, e também o tamanho das impressoras não permitiam a gente ter um modelo adequado. Então, a gente acabou selecionando a última, que foi usar a CNC, então a fresagem por CNC, onde fez esse tipo de processo aqui. Então, ele corta em curvas de nível, a própria máquina, como o numérico, corta em curvas de nível, depois ele acaba filetando bem certinho. Para vocês terem uma ideia, foram simulados 3 modelos já de CF1. Então, eu tenho que vai uma escala 1 para 8.000, é usado um isopor de alta densidade, pode tratar ele depois. O modelo tem essa largura, por causa do túnel de vento também, tem ao máximo do túnel de vento permite, até para manter um espaço entre as paredes laterais do túnel. O comprimento também, mais ou menos, é esse, o que varia, que a gente estava citando antes, é a escala vertical. Então, a gente já verificou esse tipo de, tanto com a rampa, com agora os modelos de 5 metros, 7 metros e 10 metros. A gente iniciou pelo de 10 metros, que tem 150 milímetros de altura, primeiramente porque a gente também não conhecia ainda trabalhar com esse tipo de escala. Então, acabou a gente vendo que, nos próprios resultados, que era inadequado usar isso. Então, a gente acabou variando outros. E é isso. Ah, tá. Eu acho que o túnel de vento eu conheço mais. Então, eu vou explicar para vocês um pouco do túnel que foi feito, né? Um dos primeiros. Esse túnel está na UFSC de Joinville, lá no centro, né? Ele basicamente tem as 2 seções de acrílico que a gente botou, né, para visualização, tanto de fumaça quanto para medição do LDA, que é o que a gente usa, o Laser Doppler Anemometer, que não é invasivo, então isso dá uma maior acuracidade nos nossos resultados. A gente tem um gerador de partículas, para que o LDA possa ler. Um ventilador, uma seção de retificação, né? Então, um túnel aberto, no caso. Como eu falei, ele é feito com um laser Doppler, então a gente põe o terreno, preenche o terreno na seção ali e faz os pontos que a gente quer que ele mova e ele vai sozinho. Tipo, é uma CNCzinha que você faz o programinha e ele mexe. Tem muito... Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados das rampas que a gente fez aí, alguns testes, né? Aqui tem, como eu falei, só para Campo Formoso, a gente fez os mesmos resultados para Morrinhos, né? Então, a gente fez basicamente, aqui eu estou apresentando 4 testes, um só com rampa, outro que a gente tem um aerogerador com a mesma característica de CP do aerogerador que a gente tem no parque, foi um estudo que a gente fez a parte aí do escapador, na frente, um no meio e um em cima do platô, daí que a gente tem os pontos de medição, que é 0, né, o ponto de onde começa o platô, ele é considerado como 0, até para a gente poder depois aplicar modelos de speed up aí, que são incremento de aceleração. Foi medido a meio diâmetro, 1 diâmetro, 2, 3 até 10 diâmetros para trás e meio diâmetro antes, só para a gente ver como tá. Tem outros pontos, mas aqui são só esses. Então, o que a gente percebe? Esse daqui é o eixo de centro, onde a gente está bem na junção. A gente percebe que pelas cores não tem... Aqui só para vocês entenderem, eu explicar que tem um disco atuador, tá? Por isso que ele tá tudo azulzinho aqui, porque a gente tem um disco aqui nesse 1D, essa última figurinha aqui. Então, a gente percebe o quê? Que na altura, a rampa tem 100 milímetros que a gente fez, né? Então, aqui tá bem pertinho, tá 24 milímetros, 2,5 dele. A gente já tem uma aceleração comparado ao que tá entrando aqui, esse daqui é o vento livre, né? Então, até 1 diâmetro para trás, ele começa a aumentar, assim, aqui justo na inclinação e tudo mais. Quando a gente começa a ir para trás na própria rampa, a gente percebe que aqui, ó, esse que está no meio, ele não pega a esteira. Não sei se vocês conseguem ver que ele não tem uma diferença, mesmo ele estando já pegando essa região toda aqui. E o que está na frente, ele está bem mais vermelho que os outros. Então, o terreno não está nem entendendo esse aerogerador está aqui. É como quase se ele não tivesse. A perda de velocidade é muito pequena nesses dois comparando aqui, né? Então, aqui, quando a gente tem um aerogerador que está aqui, a gente vê que, nesse caso, ele perde só até 5D. Depois disso, ele já não entendeu mais se tem um outro aqui ou não. Ele já não está mais vendo o que está acontecendo. Então, isso vai nos ajudar a explicar o quê? Pela aceleração, pela rampa que está vindo.
Então, a gente fez os outros testes que a gente não trouxe aqui, mas botando 2 aerogeradores aí para a gente comparar o que acontece quando a gente põe 2, né? Então, a gente vê que realmente a perda aqui é muito baixa, sendo que a gente está com 6 mínimo numa entrada aqui de 9. Então, perto da rampa é onde a gente tem os piores resultados. Falando um pouco agora dos resultados dos terrenos, né? Mudando um pouco para Campo Formoso, que a gente fez. Aqui a gente tem esse em verdinho aqui, os resultados para direção de efeito esteira, da velocidade média, medida em cada ponto do aerogerador que a gente conseguiu medir. Que é o 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse verde aqui são os dados do parque para direção de esteira, para o mesmo alfa de entrada que a gente tinha na nossa torre, no túnel de vento, então a gente filtrou esses dados. E aqui a gente tem os nossos modelos. O que a gente percebeu? Que as nossas elevações, aqui a gente tem só o de 7 e o de 5, porque o de 10 já estava muito alto. Então a gente percebe o quê? Que eles não estão representando o que está acontecendo no parque. Mas eles têm praticamente um offset entre eles aqui. Como a gente aumentou isso linearmente, provavelmente isso se replicou aqui para a velocidade. Esse offset que a gente deu de 2 ali, porque está de 7 e de 5. Com exceção desse aerogerador 8 aqui, que é um que está mais para a ponta. Então, que a gente vai estudar. Então, baseado nisso, como a gente não conseguiu replicar por enquanto com essas aí, o que a gente vai fazer agora, que a gente está propondo para frente? É fazer um sem nenhuma elevação, apesar que vai ficar muito baixinho, a gente vai ter 15 milímetros que a gente viu, 14 milímetros, tipo, vai ser algo muito baixo, mas a gente vai tentar ver se com esse sem nada, ou se precisa de um intermediário aí para testar, essas peças vão ser feitas. Tanto agora em Joinville, quanto a gente estava fazendo também como futuro. A gente vai a Porto Alegre agora, acho que no mês que vem, se tudo der certo, e testar um outro também com outro tipo de fabricação. Porque às vezes a gente pode estar achando que seja a nossa fabricação que não esteja adequada. Então, baseado, né, só adicionalmente aqui que a gente fez foi o disco atuador, que a gente não apresentou aqui, a gente só apresentou os resultados, né? A gente fez um extenso trabalho aí de qual disco representava melhor nossos aerogeradores. É uma comparação entre terreno simples e complexo, baseado na distância entre eles e tudo mais, porque a gente testou tanto no túnel, no chão, quanto nas rampas, né? E também a influência da estabilidade da produção. A gente fez essa linha aí para entender como estava acontecendo, né? E os futuros são justamente ver essa sem escala. A gente vai testar esse sem escala tanto aqui quanto em Porto Alegre. E terminar de desenvolver um modelo baseado nisso tudo que agora a gente já veio aí de resultado, né? E é isso aí.